aquele café ali? Gostou? Vamos lá, gente. Ó, na apostila de vocês, tá essa aula da Fabiane. Se eu não me engano, os slides são os mesmos. A única coisa que muda que é da turma antiga, que ela fez da turma antiga. Ela vai usar isso aí por causa de um vídeo que ela vai passar. Por causa do computador e tal, para não travar, tá? Mas o conteúdo vai ser o mesmo. Se tiver diferença, eu disponibilizo na restrita, mas se não, é a mesma coisa, é o mesmo conteúdo, tá? Vamos começar então, segunda aula. Vamos lá então, quanto tempo, né? Gente, é o mesmo conteúdo, tá? Fui eu que não vi o e-mail que ele me mandou, que tinha mudado o layout, eu permaneci, e eu não quis tocar para o layout atualizado, porque tem os vídeos no meu computador. Um vídeo que eu gosto aqui, 2. Bom, eu falei sobre a parte anatômica, agora eu vou falar um pouquinho mais também sobre as situações que acontecem, a importância da gente melhorar esses músculos íntimos. Bom, vocês vão trabalhar com sexualidade. E o que é sexo, né? Eu digo que práticas sexuais, nas práticas sexuais, a gente realiza o sexo. Nós temos as 3 mais comuns, 4. Sexo anal, sexo com penetração vaginal, sexo oral e masturbação. Todas são práticas sexuais. São um tipo de sexo que a gente faz, tá? O sexo, ele começa desde o início, como a gente vai falar daqui a pouquinho. Sexualidade. A sexualidade é em relação ao casal. Ela engloba os momentos que o casal está em casa. Não é só sexo lá na cama, na prática sexual. A sexualidade é como o casal lida, como o casal se comporta no dia a dia com os filhos, aqui na intimidade, como que a mulher se vê como mulher, como o homem se vê como homem, porque a sexualidade reflete o nosso comportamento diário, reflete como a gente tem autoestima conosco. Eu sempre digo que uma mulher e um homem podem fazer sexo todos os dias, mas a sexualidade é ruim. Por quê? Porque eles fazem o sexo todo dia ruim. Um dos dois não está satisfeito. E quando um dos dois não está satisfeito, o casal tem problemas na sua vida sexual, na sua sexualidade. Eu sempre digo que a gente tem que gostar de como nós somos. Várias mulheres relatam, Fabiane, eu só faço sexo de luz apagada. E eu pergunto, qual a comida que você mais gosta? Ela me respondeu pizza. Legal. Você come pizza de luz apagada? Não. Por que o teu marido e você tem que ter relação de luz apagada? Então, porque eu não gosto do meu corpo. A gente até entende que a gente quer melhorar alguma coisa ou outra, mas a gente tem que se aceitar. O homem não olha estria e celulite na hora do sexo. Ele olha os olhos, o desejo. E a mulher também não fica olhando o tamanho, porque o homem tudo é em relação ao tamanho, né? A mulher não está preocupada muito com o tamanho. Ela está preocupada nem com a sua carteira, ela está preocupada com o carinho, com a atenção, em ser bem estimulada. Então, a sexualidade, ela envolve tudo, desde a hora de lazer, como que é a vida íntima do casal, como que é a autoestima da mulher e do homem. Porque se eu sou uma pessoa agressiva, maltrato os outros, tem gente que tem a língua que é afiada, né? Critica todo mundo, não vai ter uma sexualidade boa, porque ela é assim com o marido, ela é assim com a pessoa, com a esposa. E ninguém tem desejo por alguém que te maltrata verbalmente, que te ofende. Então, a gente tem que cuidar. E isso, infelizmente, a mulher peca muito nisso, porque a mulher, ela guarda muita mágoa, né?
Ela aguenta, numa hora, paf, a língua começa a soltar. Então, tem homens que não têm desejo mais. Por quê? Porque ela tira realmente o desejo. Então, a gente tem que cuidar, porque muitas vezes o seu cliente vai pedir um produto quando, na verdade, não é aquilo que ele está falando. Como eu dei o exemplo do pênis pequeno com a vagina grande. Muitas vezes, eu já tive no meu consultório, eu sempre gosto de falar nesse exemplo, porque ele era um homem assim espetacular, 50 anos, eu tinha atendido um rapaz de 24, saiu, entrou de 50, que a minha secretária quase pirou, de tão lindo, gostoso, fazia atividade física o tempo todo, um espetáculo. E ele veio com a queixa de diminuição do desejo. E quando eu fui conversar, eu percebi que o problema não era dele, era da esposa. E ele mesmo relatou: doutora, como é que eu vou comer a freira? Porque ela ia dormir com o terço na mão. Né? É um exemplo que choca a gente. Então, é óbvio que ela não queria sexo, eu não vou entrar em detalhes de que sexo ele fazia com ela. Mas ela não queria sexo, dormia com o terço, e ele com o tempo perdeu o desejo, e o casamento estava indo de mal a pior. Então, a nossa sexualidade reflete muito nisso. E o que é importante é que o prazer sexual, nós estamos falando de satisfação sexual. A gente quer que os nossos clientes tenham satisfação, porque se eles estão felizes sexualmente, eles vão comprar mais produtos, você vai ter mais dinheiro, é óbvio, é um círculo. Só que, para ter prazer sexual, não é fácil. Eu gosto de colocar esses slides, porque mais ou menos 90% de todos os prazeres que você tem na vida, o sexo é o responsável. Ou seja, sair com os amigos e beber, jogar algum esporte, fazer compra, viajar, tudo é só 10%. 100% do prazer que você tem na vida vem da tua vida sexual, do prazer sexual. Então, olha a responsabilidade. Porque além da gente ter a metade da população insatisfeita, veja como o sexo pesa. E dizem, né, que os homens pensam no mínimo 5 vezes por dia em sexo. No mínimo. Então, vocês vejam bem. E, eu não sei, a gente tem que... mas como que eu vou fazer uma pessoa feliz sexualmente? Você não vai, você vai dar subsídios para que seja feliz. Primeiro, para uma pessoa sentir prazer sexual, eu já falei no início aqui, tem que ter a parte física, que eu estou falando, e a parte emocional, que a Carla falou. 50% de cada. Senão, nós não vamos ter prazer sexual. Senão, a gente faz aquele sexo meia boca. Todo mundo já fez uma vez na vida um sexo meia boca. Certo? Tem gente que faz com frequência, tem gente que faz sempre, tem gente que fez uma ou outra vez. A gente não quer, né, mais esse sexo meia boca, a gente quer um sexo bom. Então, a gente tem que se movimentar para isso. Como estão os seus clientes sexualmente? Eu gosto de perguntar. Por quê? A gente tem que avaliar, vocês estão aprendendo isso aqui. Se você pegar uma amiga sua que tem uma loja e que ela não está atualizada, ela não sabe disso aqui. Que primeiro o seu cliente tem que ter o quê? Saúde física e emocional. Depois o seu cliente tem que ter prazer. Para daí ele chegar no último degrau, que é o orgasmo. O teu cliente que chega lá na tua loja e quer o orgasmo, mas ele fez cirurgia da próstata, vai ser difícil. Um exemplo, se ele tem pressão alta, é diabético, se ele tem mal de Alzheimer, se ele tem Parkinson, ele vai ter comprometimento na circulação, ele vai ser difícil chegar aqui, porque ele não tem a saúde. É a mesma coisa da sua cliente. Tem dor na penetração, mal consegue o pênis entrar no canal vaginal, mas ela chegou para ti e falou: fulana, eu quero sentir orgasmo. Vai conseguir? Não, primeiro vai ter que tirar a dor, vai ter que ter saúde, senão ela não vai ter, e você não pode mentir dizendo que vai ter. E qual é o primeiro foco? Chegou a tua cliente que tem dor na penetração, não interessa se o marido estimula mal, não interessa o que aconteceu, ela tem dor.
Você vai ter que começar a vender um produto básico para ajudar na dor. Ela está aqui. Você vai ter que começar o quê? A melhorar a saúde física dela. Depois você vai focar no prazer, para só então falar para ela que ela vai, talvez, né, uma possibilidade de ter um orgasmo. Deu para compreender essa escala? Que é importantíssimo. Ninguém vai ter orgasmo se sente dor na penetração, minha gente. Nenhum homem vai ter ereção o suficiente para ter uma atividade prazerosa se ele tem insegurança ou se ele tem dor na penetração ou se ele está com algum problema. Atividades e atitudes que interferem na sexualidade. Nós temos, sim, coisas do dia a dia que acabam interferindo. Primeiro, quais são? Eu vou passar uma relação de situações que os seus clientes ou vocês têm ou tiveram que interferem na sexualidade. Primeiro, quem começa a ter relações sexuais com muito pouca idade, menos de 17 anos, comprometem os seus músculos íntimos. Preferencialmente se fizeram muito sexo com força, com 14, 13, 15 anos, sexo com força frequente e que tenha e que tenha flacidez, genética de flacidez. Ou quem é branquinha, assim que nem a gente, tem a alteração mais fácil do colágeno. Então, há uma possibilidade maior de ter problemas. Ah, tá. Vamos colocar, você é a Cristiane até a Amanda. Tá. Obrigada. Mas eu não vou ficar na frente do slide direto? Tá. Segundo, prisão de ventre. Quem tem muita prisão de ventre vai fazer o que quando vai no banheiro? Forçar, forçar, forçar. Lembra que os músculos do assoalho pélvico são um show. Quanto mais eu forço, mais vai ter a possibilidade de eles ficarem flácidos. Então, eu vou empurrando e solta. Então, a prisão de ventre, para quem tem com frequência, acaba enfraquecendo os músculos do assoalho pélvico. Há atividades de impacto, corrida, lutas, pump, jump, o que for que fica pulando, correndo. Essas atividades enfraquecem os músculos, assim como levantar peso com frequência. Eu sempre digo assim, eu corro, não vou deixar de correr, mas eu fortaleço os meus músculos, como eu vou ensinar para vocês. Então, se você tem prisão de ventre, você vai ter tendência a ter flacidez ali nos teus músculos, mas você vai ter que fazer alguma coisa para melhorar. Assim como se você já fez sexo com muito pouca idade, se você faz atividade física, não tem jeito. A outra imagem, eu coloquei um gráfico. O aumento da barriga, do útero, isso vai promover um enfraquecimento ali local, assim como quem tem sobrepeso. Pensem, é o peso constante ali, forçando a plástica, o tempo todo. Então, isso vai distender ligamentos, tecidos, músculos. Então, a gente precisa fortalecer os músculos para contribuir nesse enfraquecimento. E o campeão dos campeões é o parto vaginal. Então, ele enfraquece muito porque os médicos cortam, há uma dilatação normal, né, que ocorre para o bebê sair. Isso tudo compromete e ocorre lesões de nervos, vasos sanguíneos, fáscias e etc. Olha a cara da mulher, de quem não está gostando, de quem foi ruim. Mulheres que fazem frequentemente sexo com dor e desconforto têm lesões dos músculos. Vai ocorrer enfraquecimento, lesão nas estruturas, vai rasgar. Lembra aquele exemplo que eu dei o tempo todo aí batendo? Rasga, porque o músculo não está saudável, ele não tem uma elasticidade boa. Quando eu tenho um músculo que está saudável, ele vai ter uma elasticidade
para ir e voltar. A vagina, quando está excitada e é saudável, ela vai de 7 a 8 centímetros passar para até 14. E quando o pênis é menor, ela se contrai para ficar numa boa adaptação. Mas isto só ocorre se os músculos estão saudáveis. Porque se eles estão tensos ou flácidos, não vai ter essa elasticidade, esta adaptação dos músculos saudáveis. E a mulher que faz sexo com dor ou desconforto, ela não vai estar excitada o suficiente, e a excitação é que vai fazer com que a vagina se adapte ao tamanho do pênis. Então, a vagina não vai se adaptar, o pênis entra e vai ocorrer dor, desconforto e microlesões locais. Com o tempo vai rasgar. Lembra da imagem que eu coloquei que o dedo vai para o lado no canal vaginal? Lacera, tá? Isso é muito mais comum que vocês imaginam. Em média, 30% de vocês têm isso. Outro fator, álcool, drogas, cigarro, tudo isso contém toxinas. Essas toxinas vão na circulação, então acabam criando dificuldade da nutrição dos músculos. Fica meio mal, os músculos também. Então, acaba interferindo na contração muscular. Então, quando nós temos uma vida saudável, nós vamos ter, sim, mais saúde sexual. Eu sempre digo assim, gente, se você da tua alimentação, dorme bem, pratica atividade física, está de bem com a vida, que só reclamam, esse cliente é difícil, é bem difícil. Vocês vão lembrar de mim quando vocês atenderem assim. É diferente daquele cliente leve, alegre, que aceita as coisas. Você dá um produto, aceita, porque tem cliente que é tão chato que todo produto não funciona. É assim. Então, você sempre ter isso. A gente tem que... Por quê? A gente já tem que avisar. Importante, porque você não sabe, de repente, toda essa história do teu cliente que eu estou falando, porque olha quantos fatores que enfraquecem. Então, por exemplo, uma mulher que pratica academia, corre, pode ter os músculos enfraquecidos? Sim. Um paciente que foi andar de bicicleta e voltou, foi para fisioterapia. Por exemplo, ela sempre era atendida de manhã, à tarde, antes de andar de bicicleta. Gente, a musculatura dela parecia uma parede de dura. Então, as atividades físicas, elas exigem muito. Até andar de moto tensiona os músculos íntimos, os músculos do assoalho pélvico. Então, a gente tem que cuidar, porque a gente não sabe dessa vida íntima do nosso cliente. E o outro fator, que não tem como, todo mundo vai passar por isso, é o envelhecimento. Conforme nós envelhecemos, nós vamos ter flacidez. Não adianta, é a lei da natureza. O que eu posso fazer? Prevenir, fortalecer, manter os meus músculos saudáveis para que eu tenha uma vida mais longínqua e prazerosa possível. Bom, as disfunções sexuais mais comuns. Vocês estiveram com a Carla, eu só vou abordar a parte física, né? As mais comuns da atualidade. A dor na penetração. Gente, pesquisas relatam que média 30% das mulheres têm com frequência dor durante a penetração. Dor ou desconforto. Na maioria das vezes, é quando o pênis entra no canal vaginal, aonde pega os músculos superficiais. Sabem por quê? Porque aquele músculo que eu falei para vocês, o bulbo esponjoso, ele é superficial, ele está mais ou menos 1,5 centímetro a 2 centímetros de profundidade, e ele está bem aqui assim. Lembra que eu falei que ele faz a base do clitóris? Este músculo, ele se contrai pelo fator emocional, que a Carla falou, começa tudo na cabeça.
Daí a mulher não vai relaxando direito, ou porque ela está preocupada, ela procura sofrer um assédio, porque ela teve uma doença, alguma coisa. Então, vai penetrar e ela vai fechando aqui a entrada da vagina. Então, ela vai sentindo dor. O problema é que esse músculo cuida da onde? Do clitóris. Então, ela vai ter dor na entrada vaginal e, se for estimulada no clitóris, ela pode sentir dor também no estímulo no clitóris. Tá? Então, a gente tem que cuidar com isso, porque a dor e o desconforto na penetração não é fácil de tratar. Começa com a cabeça. Ela pode ir num psicólogo, num psiquiatra, ela pode fazer yoga, ela pode fazer um monte de atividade. Só que o que aconteceu com os músculos ali, o músculo da entradinha da vagina? Tensionou. E ele tem memória. Não adianta tomar vinho, como alguns médicos falam. Ah, tomar vinho, relaxa. Não adianta ela querer se soltar. Ele encurtou. Daí somente o tratamento local para melhorar esse músculo. A outra disfunção é a diminuição do desejo do homem e da mulher. Como eu falei para vocês, as pessoas, na maioria das vezes, não têm muita vontade de fazer sexo quando o sexo não é bom. Então, pode ser por vários motivos. Só que a gente tem que lembrar que tem o emocional, tem o de relacionamento. E existem problemas de saúde, alterações hormonais interferem muito nos homens e nas mulheres. Além disso, a gente pode ter o que eu falei, vagina flácida com pênis pequeno, vagina apertada com pênis grande, homens e mulheres que não sabem se estimular. Então, para falar de desejo sexual, eu até vou abrir um parênteses, eu estou fazendo uma série de lives sobre o desejo sexual. Nessa semana eu falei as alterações físicas comprometem o desejo. Quarta-feira eu vou falar de tratamento, parte 1 e 2. Quem quiser acompanhar, eu vou mostrar os produtos que ajudam no desejo sexual, que eu não tenho esse tempo aqui. Então, o desejo sexual, ele tem vários fatores. Eu posso ter músculos tensos, músculos flácidos, eu posso ter uma doença, uma bartolinite, que é uma infecção, eu posso ter candidíase, várias doenças sexualmente transmissíveis, mas a gente vai ter que verificar, porque existe um fator muito grande. Então, hoje, vocês têm produtos que melhoram o desejo, porque dão sensibilidade, uma sensação agradável, tem velas, tem géis, tem um monte de coisa para a gente utilizar. Mas quando um cliente chega para você com problema de desejo, você vai ter que conversar um pouquinho mais para saber o que é. Pode ser a postura, pode ser porque teve um monte de parto. E quando os músculos estão tensos ou flácidos, eles não estão mais com uma boa sensibilidade. Então a vagina fica anestesiada. O pênis fica anestesiado. Então, eles vão fazer sexo, o sexo não está bom, diminui o desejo sexual. Daí, altera a lubrificação e a excitação. Por quê? A mulher que está com comprometimento nos músculos íntimos não vai lubrificar, porque os vasos sanguíneos ou estão muito apertados ou estão flácidos. E o homem vai ter problema de ereção, porque ele está com comprometimento muscular, circulatório e na inervação. Então, não é fácil. Tá? Quando se falar de desejo, de lubrificação e de excitação, a gente tem que verificar. Mas uma coisa eu posso falar para vocês, dentro da minha experiência de 17 anos, a maioria dos problemas de diminuição do desejo sexual estão no modo que o casal fazem o sexo. E, em segundo local, a parte emocional e o comprometimento dos músculos íntimos. Então, são as 3 bases. Alterações do orgasmo. Eu sempre falo que o orgasmo é diferente de prazer. Primeiro, a gente tem que ter a saúde física e emocional. Depois, a pessoa tem que sentir prazer, que é aquela sensação prazerosa do ato, do estímulo, do que está acontecendo com ela, do envolvimento. Se ela sentir prazer, é que ela vai poder atingir o orgasmo.
E o orgasmo não é aquilo tudo para todo mundo e o tempo todo. A gente tem que desmistificar. Como eu falei para vocês, pesquisadores relatam que o orgasmo só vem com o estímulo do clitóris. Então, se a tua cliente não tem orgasmo, o que tu tem que focar? Na mulher. Onde ela tem que estimular mais? Tá? Então, de repente, vale a pena ensinar o parceiro isso, produtos que estimulam. Se ela quer melhorar o orgasmo e ela não tem, foque o clitóris. Pesquisas relatam que, em média, 30% das mulheres nunca tiveram orgasmo. 30% das mulheres só tem orgasmo no clitóris. Em média, 30% tem no clitóris e na vagina. Tá? Então, é muito pouco. A gente até acredita que é menos o índice de 30% que nunca, que é mais o índice de 30% que nunca tiveram orgasmo. Vaginismo e vulvodínia. O vaginismo é um horror, e a vulvodínia para a vida sexual, porque separa muitos casais. O vaginismo é quando a mulher não consegue ter penetrações vaginais, ou é muito difícil, seja por dedo, objeto, pênis, o que for. Até exame no médico tem dificuldade. É uma tensão tão grande que aqui fechou. Consegue relaxar e o pênis não entra, o dedo não entra. A gente não consegue nem avaliar. Eu tenho pacientes que quando eu encostava assim, já fechava a perna, tinha umas que tentam até empurrar com o joelho o marido, chutar. E isso acontece porque houve uma tensão tão grande que não dá mais. Então, nesse caso, não tem produtos para tratar o vaginismo. Tem que ser realmente psicologia e fisioterapia. Tá? E a vulvodínia é uma doença muito ruim, é uma situação que não existe tratamento, porque o vaginismo tem. A gente relaxa os músculos, melhora a elasticidade, tira a dor. Eu tenho pacientes que engravidaram, depois eu indiquei para profissionais de sexualidade, tá super bem, super tranquilo. Agora, quem tem vulvodínia não tem tratamento. A vulvodínia é difícil o diagnóstico, ela se caracteriza pela dor, sensação de queimação, ardência e fisgada na vulva. Essas sensações, elas mudam de lugar. Tem horas que é no lado dos lábios pequenos, direitos, depois vai para o esquerdo, depois vai perto do ânus, depois vai perto do clitóris. E essa dor, ela pode parar e continuar. Tem algumas mulheres que é sempre. Elas não conseguem usar calça jeans, não conseguem andar de bicicleta, andar de moto. É um horror, gente. É muito complicado. E os fatores, ninguém sabe ao certo por que ocorre. Acredita-se que é uma hipersensibilidade da inervação local e que a gente sempre encontra os músculos do assoalho pélvico muito tensos. Então, o tratamento é mudança na alimentação para diminuir a acidez local, tratamento, às vezes, com psicólogo, fisioterapia para manter os músculos relaxados e, às vezes, ela tem que usar até anestésicos locais, dessensibilizantes. Então, é bem difícil a vulvodínia, tá? São doenças que realmente é bem difícil. A gente vai falar daqui a pouco, vocês têm um produto só que dá para indicar nos casos. Um, não, dois. Pergunto assim, qual é a mulher que sente dor né? Claro, nem sempre você vai conseguir tirar tudo na primeira, mas você vai ter que tentar. A gente ajuda muito quem tem desconforto. Então, ela sentiu que melhorou, ela vai voltar para você e vai começar a conversar mais. Daí, tu vai entender e vai poder ajudar com mais assertividade ainda.
Qual é o homem que tem disfunção de ereção que vai ter desejo de fazer sexo? Porque, às vezes, a mulher chega lá na tua loja, no teu site, para você, dizendo que o marido tem pouco desejo sexual. Mas ela não te fala que ele não tem ereção boa. E até porque ela não sabe que isso interfere no desejo sexual dele. Gente, veja o que poucos veem. A saúde é importante para ter prazer, para vender produtos. Hoje até eu fiz uma entrevista com a Lourdes, a Barbara, que está ali com a gente na Hot, e ela é sex coach da primeira turma. E a Lourdes, ela é uma distribuidora da Hot Flowers, e foi a primeira que eu fui fazer palestras sobre a saúde. Parceria com fisioterapeutas em Teresina, em Maranhão. Então, ela viu a diferença. Ela aumentou as vendas com isso. Ela faz parcerias. Então, essa é a proposta. Há necessidade de melhorar a saúde sexual dos brasileiros? Sim. Quem está feliz com o seu sexo, sente mais desejo sexual, faz sexo e vai consumir produtos sensuais. Gente, nós já fomos assim. Se o sexo não está bom, tu vai usar alguma coisa, tu vai se frustrar. É o que as mulheres falam, Fabiana, eu passei e não deu nada. E isso é a diferença. Para eu ser consultora, eu comecei a usar um gel. Quando eu passei em mim, eu achei maravilhoso. Parecia que eu estava recebendo sexo oral. Fiquei assim em êxtase. Cheguei no outro dia no meu consultório, passei na minha secretária que teve filho com 14 anos. Ela não sentiu nada. Dei para outra secretária que tinha tido 2 filhos. Sentiu um pouco. Falei, não é possível. E comecei a usar no meu consultório com as minhas pacientes. E eu percebi a diferença, que saudável sentia o que eu senti. E quem não tinha, não sentia. Por exemplo, ele esquentava. Tinha paciente que falava que esfriava. Então, eu comecei a mandar e-mail para Hot Flowers. Existia isso. Então, o que vocês têm que fazer? Entender. Quando vender um produto para o seu cliente, você tem que falar, fulano, fulana, é o seguinte, ele faz estes efeitos. Se não ocorrer com você, pode ser que você está com alguma lesão nos teus músculos íntimos, na circulação, na inervação, nos músculos, que é comum. Daí vocês vão falar o que eu mostrei antes. Gestação, atividade de impacto, envelhecimento, cirurgias, drogas, prisão de ventre, tudo isso altera. Todo mundo aqui tem algum fator, não é? Todo mundo. Então, a gente tem que falar. Por quê? Porque se você vender um produto que vibra e ele não sentiu, não é você que é ruim ou o produto que é ruim. Aonde que está o problema? Com ele. Daí você já expôs para ele. E se ele notar que ele não sentiu, ele vai ficar muito preocupado, porque se ele quer mudar a vida sexual, ele vai chegar em outro momento para você e vai falar, fulano, pelo amor de Deus, eu não senti nada, o que eu faço agora? Então, então agora nós vamos para um produto mais forte, para melhorar mais a tua circulação. Deu para entender? Da importância? Atitudes para melhorar a saúde sexual, então. Eu gosto de passar esse vídeo, deixa eu aumentar aqui, a gente está sem a música vai ser baixinha, mas não importa, o importante é vocês verem o vídeo, tá? Olha a cara dela, olha o sexo lento, meia boca. A cara de desanimada, de muitas, né? Olhem a cara dela. Vamos ver. Olha só. Por quê? Ele mudou. Ele saiu daquele sexo básico, meia boca, quase dormindo, né? E nós descobrimos que a vibração melhora o prazer sexual. Então, o que eu quero dizer é que, além da vibração, são produtos que vocês vendem também melhoram o prazer sexual. A saúde sexual da mulher é muito importante a gente manter tudo forte. Como eu disse antes, inclusive ela.
né? A nossa pepeca, a nossa vagina, a gente tem que mantê-la forte. Não existe idade para começar, como vocês fizeram a pergunta muito sábia. A gente tem que mantê-la sempre. Eu quero que a minha musculatura esteja boa para eu sentir prazer sempre, não interessa a minha idade. Então, todo mundo precisa disso. E esse vídeo aqui, ele fica de cabeça para baixo, mas logo ele vira, tá? Olha aqui fazendo os exercícios. Isso aqui é os exercícios de Kegel, o pomparismo. Não contrai a bunda. Aqui ela fez com vibrador. Da região do períneo, sem ficar contraindo músculos, bumbum, coxa, e a saúde